Boa tarde, me chamo Cleiton Pereira e estou aqui para apresentar para vocês um trabalho denominado Usando Deep Learning para o Escalonamento de Tarefas Comunicantes. O orientador desse trabalho é o professor Guilherme Kozlowski. Iremos dar uma introdução breve sobre alguns assuntos pertinentes a esse trabalho, apresentar o objetivo dele, bem como alguns pontos que são pertinentes ao objetivo, como ambiente e dados. Depois apresentaremos uma proposta do projeto, uma análise preliminar feita com essa proposta, também considerações e trabalhos futuros. Primeiro falaremos sobre o escalonamento. Este é um problema antigo e bastante estudado pela literatura. Ele trata de um problema de distribuição de recursos para demandas. Basicamente, a forma como você aloca esses recursos, dadas as suas demandas, impacta na otimização final do seu sistema, considerando que o seu sistema não tem recursos infinitos. Aqui nós temos um exemplo de uma demanda formulada em forma de um grafo com 5 tarefas. Tarefas A, B, C, D e E. Cada tarefa possui um custo de execução. Acima nós temos o escalonamento 1, abaixo o escalonamento 2. Ambos são escalonamentos válidos respeitando as demandas e as suas restrições, bem como os seus tempos de execução. Porém, o escalonamento 1 é mais efetivo em questão de tempo, pois ele necessita de 8 unidades de tempo para sua conclusão, enquanto o escalonamento 2 necessita de 10 unidades de tempo. Falando de recursos, neste trabalho consideramos dois tipos de recursos: recursos de processamento e recursos de comunicação. Recursos de processamento são consumidos para a execução da tarefa. Recursos de comunicação são utilizados após a terminada de uma determinada tarefa e quando ela tem alguma comunicação com uma ou mais tarefas que vão ou estão executando no sistema neste momento. À esquerda nós temos a representação em forma de grafo de uma requisição. Então nós temos de novo 5 tarefas, A, B, C, D e E, cada uma com seus recursos de processamento, representadas como o valor do nó, e a aresta representa uma comunicação entre elas e o peso de suas arestas representa o quão custosa é aquela comunicação. À direita nós temos a representação de um ambiente, de um sistema, com pontos de recursos de comunicação e pontos de recurso de processamento. Nesse exemplo nós temos 4 pontos de recurso de processamento, com 8 unidades de processamento cada, e também um ponto de comunicação que liga todos eles, com 50 pontos de comunicação, 50 recursos de comunicação ligando cada um deles. Agora um pouco sobre o Deep Learning. O Deep Learning se diferencia do Machine Learning como a gente conhece pela seguinte característica. No Machine Learning nós precisamos de uma entrada, um mediador que irá extrair características dessa entrada e depois um modelo que irá classificar ou regredir a partir dessas entradas. Já o Deep Learning, ele não necessita deste mediador. Ele utiliza modelos ou agentes bastante complexos, com bastante camadas, geralmente falando de redes neurais artificiais, que fazem esse trabalho da extração das características, como no exemplo vocês podem ver. Ali no Machine Learning comum, nós temos uma imagem, alguém que retira características dessa imagem, e depois a imagem é classificada entre um carro ou não. Já no Deep Learning, a entrada é a própria imagem, sem a necessidade da extração das suas características, e a saída é se é um carro ou não, exatamente igual ao que a gente vê acima. Bom, o objetivo desse trabalho é investigar a aplicação do Deep Learning no escalonamento de tarefas comunicantes, ou seja, nós queremos ver o quão efetivo, se é efetivo, a utilização do Deep Learning em vista de Machine Learning e outros algoritmos já existentes para o escalonamento de tarefas comunicantes. Para conquistar esse objetivo, nós precisamos de um ambiente de teste que nos forneça dados o suficiente, tanto para o treinamento quanto para a validação, um agente utilizando técnicas de Deep Learning para efetuar a validação das técnicas, pelo menos as técnicas utilizadas, e também dados para treinamento e validação das requisições. Então, nós precisamos de uma fonte de dados completa o suficiente para alimentar o ambiente e também o agente. Agora um pouco sobre o ambiente. Ele precisa ser uma simulação simples, porém que nos forneça dados o suficiente e que tenha uma noção de comunicação entre tarefas e que também possa nos fornecer dados sobre esse tipo de comunicação. Um pouco sobre dados. A gente utilizou dados semissintéticos, ou seja, são dados não reais, porém que provêm da análise de dados reais. Essa análise foi feita das características das classes do NPB, ou NAS Parallel Benchmark. São diversas classes de problemas. Isso gera uma carga heterogênea, pois os problemas são bastante diferentes tanto em termos de processamento quanto em termos de comunicação.
A proposta aqui é o Kairos, ou K-Graphs Artificial Intelligence Based Request Optimization Scheduler. Ele é um escalonador que possui um agente que utiliza Deep Learning. Ele é altamente modularizado e o foco dele é basicamente na comunicação, que é uma coisa que a gente não vê muito em outros escalonadores. A maleabilidade também um grande escopo de aplicabilidade, justamente por causa da maleabilidade das configurações desse escalonador. A ideia é que ele trabalhe com priorização de métricas, então a escolha de uma métrica a ser otimizada é vital para o funcionamento do algoritmo. Ele vai utilizar a experiência de outros escalonadores, que a gente chama aqui de algoritmos tutores. A partir da experiência deles, o agente interno é treinado, então ele retira a experiência basicamente analisando a performance de outros escalonadores. Aqui, analisando a proposta, nós temos a parte do pré-escalonamento, onde a gente vai ter a decomposição das tarefas, né? Então o algoritmo vai receber essas tarefas em forma de grafos, vai decompor essas tarefas e otimizar essas tarefas em uma fila. Depois, na parte do escalonamento, ele vai utilizar a política interna, que vai ser o agente dele, para a escolha do escalonamento. Depois ele vai passar essas instruções para o gerenciador de recursos, que vai fazer a alocação efetiva dessas tarefas. Para uma análise preliminar, foi utilizada a topologia Fat Tree, com K igual a 4, 16 pontos de processamento, com 8 unidades de processamento cada, e 10 pontos de comunicação interligando esses pontos de processamento. 8 desses pontos possuíam 50 unidades de comunicação, e 2 desses pontos possuíam 100 unidades de comunicação. A gente utilizou 300 requisições semissintéticas, com uma janela de tempo de 500 unidades de tempo. Então a gente utilizou os algoritmos tutores, que seriam o FCFS, o Round Robin e o Easy Backfilling. Utilizando cada iteração, a gente olha qual seria o melhor baseado na métrica escolhida. Nesse caso, as métricas, na verdade, escolhidas foram o Makespan, a média de uso de processamento e a média de uso de comunicação. Então, aquele que teve o melhor desempenho naquela iteração é escolhido como o tutor atual do algoritmo. Então, ele vai ser mapeado a entrada e saída, basicamente a escolha e a tomada de ação daquele escalador. E depois, todo esse processo é amalgamado e o agente interno é treinado. O agente ele é uma rede neural recorrente com 2 camadas LSTM, com 1024 nós por camada. Como eu falei, né, os algoritmos tutores são FCFS, Round Robin e Easy Backfilling. E foi utilizada uma comparação, né, com o algoritmo após o treinamento. E a gente queria saber se houve algum ganho depois do treinamento e se esse ganho seria basicamente limitado pelo melhor escalonador ou não. Aqui temos uma análise preliminar, uma comparação de desempenho. Vocês podem ver no gráfico, nós temos 3 métricas para cada um dos escalonadores. Nós temos 4 escalonadores, né, os 3 tutores, o FCFS, Round Robin e o Easy Backfilling, e também o Kairos após o treinamento baseado nesses algoritmos tutores e com as métricas. As métricas foram normalizadas, né? Elas são Makespan em azul, a média de uso de processamento em amarelo e a média de uso de comunicação em rosa. Então nós temos cada uma das médias de uso e também o Makespan representados basicamente no desempenho de cada um dos seus escalonadores. Eles tinham exatamente a mesma carga, então nós temos aí uma comparação de desempenho na mesma carga, no mesmo ambiente. O Makespan do Kairos foi menor do que todos os outros escalonadores e a sua média de uso de processamento foi maior que todos os outros escalonadores. A média de uso de comunicação ficou igual ao Easy Backfilling. Isso torna um resultado interessante, pois ele mostra que o desempenho do escalonador após o treinamento foi melhor do que seus algoritmos tutores. Agora algumas considerações finais e também trabalhos futuros. O escalonador proposto ele apresentou bons resultados nesses testes iniciais, embora ele seja uma versão ainda inicial do que se tenha visto para esse algoritmo, principalmente por demonstrar que ele não está limitado pelo melhor escalonador. Nesse caso, o Easy Backfilling teve um desempenho melhor do que os outros escalonadores, porém, o escalonador após o treinamento teve um resultado melhor do que o melhor escalonador dos algoritmos tutores. Portanto, isso prova que há uma capacidade de generalização do problema por parte do agente interno utilizando técnicas de Deep Learning. Como trabalhos futuros, pretende-se estender muito mais esse algoritmo, ligando novos módulos, bem como testando outras arquiteturas e outras técnicas de Deep Learning dentro do algoritmo do agente interno. Além disso, pretende-se avaliar o desempenho tanto deste modelo inicial, como as suas futuras iterações, em dados reais. Agradeço pela oportunidade e também pelo tempo e atenção de todos. Uma boa tarde.